Salve, salve, povo circulante, Rádio Busão no ar. Eu, Juliana Santos, conduzindo o itinerário de entrevistas só com narrativas potentes por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Curtam a nossa página, nos sigam pelo Instagram, no YouTube, nos ouçam pelo Spotify. Compartilhe essas entrevistas, essas histórias precisam chegar em todos os ouvidos e no máximo de ouvidos possíveis. Sejam todos bem-vindos na conversa de hoje. Conversaremos com uma outra voz muito potente, marcante, Lilian Rocha. Que maravilha saber que você está aqui conosco e aceitou esse convite. Muito obrigada mesmo. Obrigada, minha querida. Obrigada a todos vocês. Prazerzão estar aqui. Que maravilha. Para o nosso início, para o nosso embarque, já descobri aqui que Lilian Rocha só existe porque teve um encontro no busão. Não, nada disso, não teríamos essa pessoa aqui hoje. Com certeza, Ju, olha que doideira, né? Coisa boa. Meus pais, ambos são de Minas Gerais, da mesma região, da zona da Mata Mineira, lá em Juiz de Fora. Meu pai da zona rural e minha mãe da periferia da cidade grande, Juiz de Fora mesmo. Ambos são os dois únicos integrantes das suas famílias que migraram de Minas Gerais. Eu sou praticamente a única integrante das minhas duas famílias, que são famílias grandes, que nasceu em São Paulo. Por isso que eu gosto de brincar até que eu sou mineira, nascida em São Paulo, porque é tudo Minas Gerais, a comida, os hábitos, a cultura, a família, o modo de pensar. Eu só nasci aqui. E a minha vida sempre foi nesse trânsito, Minas-São Paulo. Eu sempre frequentei muito essa região, né? E hoje o meu trabalho artístico fala disso. Então os meus pais, eles ainda lá no começo da década de 80, cada um já tinha a sua vida, estava construindo a sua vida aqui em São Paulo, nem se conheciam. Minha mãe morava em Cotia, que é onde eu nasci. Ela estava fazendo residência de pediatria lá. E meu pai tinha uma outra vida, ele era eletrotécnico, veio para São Paulo na época que ainda estava se construindo o aeroporto de Guarulhos, morou no aeroporto enquanto se construiu o aeroporto e tal. E semanalmente eles iam a Minas Gerais, cada um visitar a sua família, nem se conheciam. Numa dessas eles se encontraram no ônibus e estavam sentados um do lado do outro. Rolou um leve papo, um leve flerte, não sei o quê, mas cada um pro seu lado. 8 horas de viagem, né? Deu tempo de conversar. Deu tempo de sondar muita coisa. Mas assim, ficou cada um pro seu lado. Daí conta minha mãe que um dia ela tava no centro da cidade e viu aquele homem maravilhoso descendo o calçadão e falou: ai meu Deus do céu, deixa eu me esconder, que esse negócio aí, deixa eu deixar pra lá, deixa quieto. E aí teve uma outra situação que, segundo eles, meu pai chegou na rodoviária lá de Minas Gerais, atrasado, em cima da hora pra comprar passagem. E aí o moço do guichê falou: meu filho, você deu sorte que você tá atrasado e hoje você vai bem acompanhada nesse busão. Tem um negócio bom lá pra você nesse busão. Olha, achou que o cara tava zoando, que tinha botado ele do lado de alguém bêbado, que tava muito louco, não sei o quê. Chegou lá, era a tal da Gracinha, que ele tinha conhecido uns tempos atrás e de novo tava se encontrando no ônibus. Na ida e na volta. Exatamente. Meses depois. Aí diz minha mãe que esse dia ela falou: ah, tá bom. E aí racharam um café com leite na parada de madrugada. E aí 18 anos de casamento, eu... Que viagem prolongada essa, hein? Que busão que rendeu. Foi o busão que rendeu. Você foi trazendo nessa fala de encontro, né? No busão dos seus pais, muito das referências, né? Do que Minas tem para nos ofertar. Né? A gente fala muito de Minas, da comida mineira, que é muito marcante, né? Dos aromas de Minas. Mas a cultura é muito potente, né? Quem te ouve já percebe um pouco uma pitadinha de Milton, né? Que é muito gostoso também, que é dali da região. E aí você estava me contando que você é parente dele, que história é? Conta, gente, parente de Milton Nascimento. Ainda não pude entrevistar o Milton, mas aqui já cheguei nas redondezas. Vamos averiguar essa história. Queria ser, né? Considero que espiritualmente eu sou. E gosto de brincar muito, assim, com os amigos, né? Que a gente, só de ser músico brasileiro,
a gente já tá 10 milhões de anos na frente, porque a gente é herdeiro desse tipo de pensamento musical, né? Só de poder nascer num país que produziu Milton Nascimento já é muita coisa. Mas o Milton, geneticamente, a família dele é dessa mesma região, de Juiz de Fora. A mãe dele nasceu lá, ele já nasceu no Rio de Janeiro, mas a família biológica dele está em Minas Gerais. E aí tem um outro cruzamento muito interessante do universo, que é, infelizmente, o Milton perdeu a mãe dele biológica muito cedo. A mulher que o adotou se chama Lília. Olha aí. Aí eu tô assim, fazendo uma campanha. Gente, o Milton precisa saber que eu sou a netinha preta, que ele não teve. Agora Que é a Lília, Juiz de Fora, não sei o quê. E aí eu tô lendo um livro, inclusive, que conta bastante da trajetória dele, e eu fiquei super feliz, assim, porque nesse livro, inclusive, ele cita que o lugar do mundo onde ele tem mais amigos é Juiz de Fora, que Juiz de Fora, ao longo da vida, era um lugar que ele tinha uma certa relação de dor, por pensar na mãe que ele perdeu, mas que depois ele começou a reinterpretar isso e a visitar a cidade, ter amizades profundas na cidade. Então, atualmente, ele estava morando lá, ele tem casa lá. Já, toda vez que eu vou lá, eu fico assim, gente, onde que anda o Milton Nascimento? posso bater na porta, né? Tem alguma padaria que ele passa, não é possível. E essa relação mesmo, assim, antes de saber, inclusive, disso, eu gosto muito da música do Milton, sempre teve discos do Milton dentro de casa. É uma coisa que me toca muito, sabe? A gente já entrou nesse papo, queria ver contigo quais são as suas. O que você escuta, né? Quais são os cantores e as cantoras, os gêneros musicais que te nutrem, né, para as suas composições, para depois a gente chegar nesse rio que vai desaguar daqui a pouco. Axé. Nossa, Ju, é muita coisa. Eu sou bastante aberta, assim, a ouvir coisas diferentes. Eu acho que, assim, tem uma coisa muito marcante na minha escuta, que é a minha relação com a dança. Porque a minha primeira linguagem artística é a dança. Eu comecei a dançar a dança do ventre com 8 anos de idade. Estudei mais ou menos até os 16. Então era muito engraçado, assim, a Lilian pré-adolescente, porque era uma menininha de 13 anos que até ouvia Beyoncé na escola e nas festinhas, mas a minha madrugada era ouvindo música árabe, chorando copiosamente, assim, sem entender um nada, que até hoje eu não falo uma frase em árabe. Inclusive, até os 60 anos eu vou aprender alguma coisa de árabe. Mas, assim, ouvi muito música sírio-libanesa, egípcia, marroquina, isso tá ali impregnado no fundo do meu ouvido. E, no começo dos anos 2000, a gente tinha aquela prática dos blogs de música, né? Então eu passava as madrugadas baixando disco em blog que eu nem sabia o que que era. Nisso eu comecei a tomar muito contato com música africana mesmo em geral, porque apesar de eu não ter assim uma... Minha família não é militante, meus pais não vieram exatamente de uma construção assim intelectual, né? Mas eu tinha já essa coisinha da pesquisa, tinha uma formiguinha que me mordia. E aí, por causa da dança, de pensar, putz, esse som aqui é de Marrocos, esse som aqui é do Egito, eu comecei a já me interessar muito cedo por música africana. Então, com 16 anos, eu já era viciada numa das grandes referências de voz pra mim, que é uma cantora do Mali, chamada Oumou Shangare, que eu achei ela num blog, baixei o disco pela capa, o disco Mussulo, que é o primeiro disco dela, e me apaixonei. Ela tem uma voz grave, uma voz pesada, parecida um pouco com a característica da minha voz. E aí eu me encontrei muito nesse canto africano, assim. Mas eu sempre ouvi muito em casa samba, é uma coisa que faz parte das nossas famílias, né? O samba tá dentro. E a MPB também, assim, sempre teve muito disco de MPB. Por causa dos discos de MPB dos meus pais, eu me interessei também muito cedo por música instrumental. Então eu sou uma cantora que eu ouço, às vezes, mais música instrumental do que música de cantoras ou cantores. Eu gosto muito de imitar o trompete, imitar a flauta transversal, tentar cantar a linha do baixo. E isso por causa da dança também, porque na dança a gente vai tentando traduzir no braço uma linha de uma flauta, no pé uma linha de percussão. Então eu sempre tive esse interesse muito grande por música instrumental. E isso só vai crescendo, tanto que parte do meu trabalho autoral é canção instrumental em voz. É canção sem letra.
tem voz, mas não tem letra. Que lindo. Você já pode começar aí cantando, Posso. gente? Ah! Ao vivo aqui? Tem uma que chama Ventre Minas, que eu lancei uma performance audiovisual dela. E é uma música que eu fiquei tendo que rever a obra do Milton pra ver se eu não tava plagiando ele, porque lembra muito coisas dele. Então eu falo que a Ventre Minas, ela é miltoniana, assim, sabe? Miltoniana. Ela é miltoniana. E aquela introdução poética também, né? Isso, Gente, tem o texto. é seu aquele Também. texto? Também. Gente, acompanhe e entre na página dela também. Vou cantar um trechinho da Ventre. Yela la la riera, la la leiarera, la la leierera, la la leierera, la la lererera, la la lererera, iara iarera, lera lea leia, lere lerera. Larareara. Dum, dum. Eia, 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 eia. E ela é uma música bem de descer e subir morro, assim, sabe? La la leierera, la la leierera, la la leierera, la la leierera, la la lererera, la la lererera, iara iareia, lera lera leia, lere lerera. Ai, que delícia! Nossa, você traz essa coisa do vocal, né? Da voz e do canto, que não necessariamente precisa ter uma palavra, né? E aí eu queria trazer um elemento que é o ar para nossa conversa, que nos ajuda a respirar, né? E que compõe muito, né? Para quem canta, o ar é importantíssimo, né? E dos ventos, né? Que trazem esse ar para nos coabitar dentro e fora. Esses ventos que te ajudam a compor. Você já trouxe um pouco dessa relação, né, do Milton. E essa Ventre Mina, tem para mim essa brincadeira de Minas Gerais, mas dessa mulher, né? Dessa mulher em transição, desse movimento. Né? Quais são as mulheres? Você trouxe uma mulher de referência, né? Mas qual a presença das mulheres na sua voz? Assim? Você fez um trabalho tão bonito com a Lena Barrulli também, Sim. que vai nesse âmbito das músicas africanas que você estuda, né? E que você também nos passa com tanta beleza. Achei. Nossa, a presença das mulheres é fundamental, assim. Graças a Deus eu convivo com todo tipo de pessoas dentro do ambiente artístico, né? Mas o ambiente da música é um ambiente muito masculino. E durante muito tempo eu fazia parte de trabalhos onde eu era a única mulher. E eu conseguia conviver com isso, com um jogo de cintura. Mas, de fato, eu percebo que em momentos muito marcantes são mulheres, principalmente, que abrem portas novas para mim. São mulheres que me iniciam. Geralmente eu sou muito mais iniciada por mulheres do que por homens, por exemplo, dentro desses trabalhos. Um exemplo que você citou muito importante é o Nômade, com a Lena Barrulli, que foi uma universidade para mim, em termos de performance, de profissionalismo e de música mesmo, de aprendizado, de desenvolvimento da minha musicalidade, do meu ouvido, da minha capacidade criativa e tal. Outra mulher extremamente fundamental, muito fundamental na minha vida é a Ana Coteban, né? Que para mim é uma referência mesmo, assim, em termos de pensamento, de ação, de ser humano. É uma pessoa que eu amo, assim, que eu conto pra Ana, né, que eu fiquei 1 ano namorando as fotos do Coteban, assim, olhava as fotos e falava, meu Deus, que mulher é essa, pelo amor de Deus? Que de onde saiu essa criação da natureza, né? E Ana, com tudo que o Coteban me proporciona em termos de fortalecimento espiritual e de aprendizado artístico,
também é uma referência muito importante de mulher, né? Outras mulheres que eu tenho trabalhado que me abrem portas nesses vários sentidos. Bia Dochun, que é uma grande parceira, grande amiga. A gente se conheceu quando Bia tava lançando o primeiro disco dela com 16 anos de idade. E olha, veja bem, né? Eu com 29 estou preparando meu primeiro disco. Então, ela desde sempre para mim é uma referência de profissional. Ainda nem era maior de idade, já era profissional. Então eu observo a trajetória dela e falo, meu, que coisa maravilhosa ter uma referência tão próxima de mim, com quem eu posso trocar, com quem eu tô aqui, olhando no olho, fazendo junto, né? Sem falar toda a questão dela enquanto compositora, que ela realmente é uma das maiores compositoras que a gente tem. Atualmente também estou num processo muito maravilhoso com Sarau das Pretas, Débora Garcia, Elisandra, A Auluá, Débora, né? isso, e a Mandy. E chegou também assim, no momento que eu tinha tido um sonho, no começo desse ano, eu tive um sonho, e nesse sonho, basicamente, o conteúdo do sonho era: você precisa estar perto das mulheres pretas. Dentro do contexto das mulheres pretas, você vai se sentir mais à vontade. Você vai se sentir mais acolhida. Você vai ter mais satisfação de viver. E aí, na sequência, veio o convite do Sarau das Pretas. E aí a gente está fazendo um espetáculo novo. E é também um lugar muito bom de reconhecimento, de poder falar sobre as suas delicadezas. Porque a gente, enquanto mulher preta, às vezes a gente não encontra espaço para as nossas delicadezas, para as nossas fragilidades, né? É como se a gente tivesse que forjar uma fortaleza o tempo todo. Isso é insustentável. E manter o arquétipo da mulher guerreira, né? Que é insustentável. Insustentável. É insustentável. Não faz bem para nossa saúde mental, espiritual e emocional. Então, estar entre mulheres, e principalmente mulheres pretas, é uma coisa que extrapola o trabalho. Vira cura, vira energia para distribuir em outros contextos, é muito importante. E eu acho que isso está se traduzindo muito nas minhas músicas mesmo. É legal você trazer essa visão, porque às vezes a gente, enquanto compositora, nem consegue enxergar tudo que está ali. E quando alguém traz e reflete, né, nesse espelho, você para e observa, nossa, realmente essa obra está falando muito de mulheres, porque isso é muito importante. É território, né? É um tipo de território que a gente habita, né? Uhum. E aí pensa no território em que você põe os seus pés, né? Embora você seja uma mineira que nasceu em São Paulo. O que São Paulo te ofertou? Né? Você contou muito dessa Minas Gerais, que é solo de sustentação e que germina. Essa África que chega pelo ar, né? Pelas músicas. E esse solo que você vai se desenvolvendo e vai crescendo, como que é viver em Guarulhos? Ai, nossa, isso eu tô tentando entender, é muito, muito doido, né? Porque um grande amigo meu, que é um parceiro moçambicano, o Otis Selimani, que ele inclusive tá assinando a direção do meu disco junto comigo, ele me falou uma coisa que foi muito marcante. Ele falou assim: a sua família fez já o esforço de se deslocar de Minas e vir para São Paulo, então é você daqui pro mundo, né? E aí eu fico super tocada com isso, porque eu vejo esse território de São Paulo como justamente um esforço ancestral para que a gente vá. Assim, dentro do contexto da minha família, eu já vivo uma realidade um pouco deslocada de possibilidades mesmo, né? De poder estar em São Paulo, poder ser artista. Só isso já é coisa pra caramba dentro do nosso contexto familiar. Só poder ser artista, falar, cara, eu trabalho com isso, já é tipo, como? Como assim? Isso é possível. Então, São Paulo é um lugar difícil. Eu cada vez mais tenho procurado fugas daqui, tenho procurado ir para Minas para me recarregar. Não que lá seja tudo lindo, mas porque o ritmo de São Paulo é difícil, o contexto artístico em São Paulo é difícil de lidar. Não é uma coisa fácil, mas em São Paulo tem esse encontro, tem essa encruzilhada, é o lugar onde eu vou trombar vocês, é um lugar onde eu vou trombar um irmão do Senegal, eu vou trombar um irmão de Moçambique, vou trombar uma irmã do Mali, e a gente vai, às vezes, nem saber falar muito bem a língua um do outro, mas se entender musicalmente. Então, eu vejo que eu me sinto muito privilegiada de ter podido nascer nesse período histórico, dentro dessa história, dentro desse contexto,
Porque apesar de não ser fácil, é como se tivesse nas minhas mãos uma encruzilhada de caminhos para os quais eu posso seguir e dar continuidade a esses processos ancestrais de caminhar, né? Nossa, que imagem bonita. A gente traz Exu, né? Porque Exu sempre tá com a gente. Pensando ainda nesses espaços de encontros, né, de São Paulo, quais são os sons? Porque assim, eu comecei falando dessa coisa das marcas da sua música, né, de que encontro bastante o Milton, mas quais são os sons que reverberam da cidade na sua produção? Né? Porque é isso, essa cidade que eu às vezes sinto que é meio devoradora, né? Demais. Um som meio frenético. Como que é pra você? Você que estuda música, que tá ali, né? E essa coisa do som que não tem a palavra em si, mas que tá preenchida de sentido, né? Como que é esse som da cidade? Nossa, é algo que eu tô buscando, porque é algo que às vezes é ruidoso. É um som às vezes ruidoso, é uma voz às vezes ruidosa, às vezes tensa. Mas nesse momento eu tô justamente buscando um contraponto a essa tensão. Eu venho de uma história vocal, inclusive, de tensão, de um canto muito pesado. E aí eu tô percebendo que eu posso abrir mão disso e ir pelo caminho contrário. Agora, eu acho que o que reverbera, principalmente da cidade, é realmente essa questão dos encontros com as africanidades. É muito louco pensar nisso, que estamos em São Paulo, nos anos 20 do século XXI, e eu, enquanto artista, o que mais atinge esse corpo, que eu quero dar ouvidos, né, são aos meus semelhantes, assim, é essa cena preta paulistana, que é uma coisa efervescente. Então, para mim, fica muito essas musicalidades com os meus, graças a Deus, vários parceiros e parceiras africanos, galera da região da Guiné, do Mali, Senegal, galera da região de Moçambique. De uns anos para cá, por causa da pandemia, eu fui convidada também para fazer parte de um disco coproduzido Brasil e África do Sul. Então também estou com um leve contato com o pessoal da África do Sul. Já produziu? Já, pronto? tá pronto. Uau. Se chama Oceânico, Que lindo. o disco. Depois vocês dão uma olhadinha. Tá lá no Spotify. Eu tô em 2 faixas do disco, tá bem bonito. E também São Paulo tem atualmente uma cena efervescente, maravilhosa de jazz. E isso vem de encontro ao meu desejo também com essa coisa da voz instrumental. Então eu tenho convivido muito com músicos instrumentistas da linguagem do jazz, principalmente músicos de sopro, mas também de cordas, e a gente tá tentando fazer entrecruzamentos aí nesse sentido. E a própria questão da canção mesmo, porque o patrimônio, assim, um dos grandes patrimônios da música popular brasileira é a canção popular, né? E eu também tenho essa alegria, assim, de estar sempre nessa conexão com a canção. Seja a canção da linguagem do hip hop, como a Bia do Oxum, ou seja a canção popular brasileira numa linguagem mais MPBzística, do Luiz Tati, por exemplo, que eu faço um show hoje com ele no Sesc Santana. Eu fico muito feliz por causa disso. Eu tô desde um contexto X a um contexto Y. Eu interajo com atores e musicalidades completamente diferentes. E aí, pra eu fazer minha musicalidade nesse meio termo, é um negócio muito doido. A minha cabeça fica a milhão. Tem dia que eu componho um funk, porque uma parceira minha me manda um beat, e eu vou lá e componho um funk. Tem dia que eu componho uma canção instrumental e vou... Super eclética. Eu fico tipo assim, quem eu sou, não sei. As pessoas que lidem. Mas tem um gênero que pra você é o gênero que te faz pulsar com mais intensidade, assim? Você fica muito eufórica? doido. Olha, eu todos os dias preciso dançar música do oeste africano. Isso é uma necessidade de saúde pra mim. Então, durante a pandemia, principalmente, todos os dias eu dancei. Eu boto discos que eu tenho selecionados, coisas que o Jó também, por exemplo, me apresentou. E eu preciso dançar aquilo todos os dias. Mas aí, daqui a pouco, eu tô ouvindo Toninho Horta numa peça instrumental. Daqui a pouco eu tô ouvindo a Tasha Tracy. Daqui a pouco eu tô fazendo um ensaio com alguém que... É uma coisa muito doida. Uma coisa muito doida. Tanto que, na verdade, eu tô, inclusive, com uma questão, assim, né? Tô pensando em ter mais de um codinome, mais de um heterônimo, né?
artístico, porque eu fico, gente, como que o pessoal vai entender? Quem é? Do lado um funk, do lado música instrumental, tá entendendo quem é você? Não é uma linha, né? São várias. São é um várias. modelo cheio de... E aí eu tô aceitando isso, porque antigamente eu não aceitava muito isso, aí eu não conseguia fazer meu trabalho, porque eu ficava tentando caber em alguma coisa, e aí eu ficava insatisfeita. Aí atualmente eu tô aceitando que eu não tenho controle sobre a artista. Uma coisa é a Lilia, outra coisa é a artista. A artista, ela quer explorar, ela quer se relacionar com as musicalidades que estão disponíveis dentro desse contexto. Ela não tá preocupada de... isso tem que fazer sentido pro mercado musical. Mas já a produtora executiva fala, você tem que caber num gênero. Aí a artista fala, eu não quero saber de gênero. É tudo! Aí eu falo, bom, vou vivendo, né? Tudo bem, então não vamos entrar. Deixa passar, né? Assim, digamos, se eu tivesse que quando eu tenho que definir mais especificamente o meu som, eu falo, eu canto MPB com influências de jazz e de africanidades. Mas pode acontecer de você me ver depois de amanhã cantando um piseiro. Já pensou? Que delícia que vai ser. Olha, na minha quebrada só escuta piseiro agora. Que massa. Lili, você falou essa coisa do artista, né? O artista, a produtora, a compositora, né? Quais são essas camadas em que você habita? Como que é? Você é atriz também, né? Por onde você quer que a gente passe agora? Você quer que eu entre na compositora, entre na... O que você contar dessas camadas que você habita? Nossa, eu tô numa fase que isso tá, assim, pipocando. Eu sei que não vai durar muito, porque eu vou ficar cansada. Eu já tô tentando me preparar pra, calma. Mas, assim, existem realmente muitas camadas. A primeira que veio, assim, na minha vida é essa da bailarina. E que é uma camada que eu ainda não explorei profissionalmente do modo como eu gostaria. É um plano meu, assim. Eu quero estar mais em palco como bailarina, né? O movimento é a minha base. E eu acho que eu canto a partir do movimento. A minha música vem do movimento. A questão da interpretação também sempre veio muito junto. Porque também, olhando para as grandes referências que a gente tem de música popular brasileira, olhando para uma Elis Regina da vida, para uma Clara Nunes da vida, para uma Clementina de Jesus, grandes intérpretes. Não tinha essa coisa de eu tô aqui só cantando uma música numa postura mecanicista. Tem uma coisa de interpretação, então acho que esse bichinho da interpretação sempre me picou. Na adolescência eu estudei um pouquinho de teatro, fiz um pouco de teatro amador, mas isso ficou meio que ali encostado. Quando eu fui sair da escola, quando eu fui me formar na escola, aquela parada e tal, vestibular, tem que fazer uma faculdade, não sei o quê, eu fui estudar ciências sociais. Então eu estudei sociais dos 17 anos de idade aos 22 e evadi a universidade, abandonei, porque também não estava para me formar e a música já estava pipocando no meu caminho e me falando assim, é agora ou nunca, você vai confiar? Se você confiar, o bagulho vai rolar, mas se você ficar com medo, depois eu não sei se vai ter outra chance. E aí eu fiquei 1 ano mentindo pra minha família, né, que eu tava fazendo a faculdade. Agora, depois de Não, já tô sabendo, depois eu contei. Depois algum dia tomando cerveja eu falei, putz. E aí, No almoço de família, você reuniu todo mundo pra falar, não? Não, depois que a vida já tava rolando, que eu já tava fazendo faculdade de música, e eu gente, aquele ano lá, eu já tava mais pra lá do que pra cá. Eles, você acha que a gente não sabe? A gente sabia, mas fazer o quê, né? E aí, veio essa camada das ciências sociais. Isso é muito importante também pra mim, porque acho que as ciências sociais, ela me deu uma fundamentação muito grande nessa questão da pesquisa. Eu tive contato com a questão da antropologia, com a literatura relativa à antropologia, que a gente tem várias críticas, mas me fez pensar nessa coisa da pesquisa em cultura. Aí veio essa coisa da música, né? A música se impôs, eu fui fazer o técnico em canto, formei minha primeira banda, que era o Banho-Maria, começou a circular e tal. Mas a coisa da pesquisa sempre continuou me acompanhando. Uns anos depois eu fui fazer a graduação de licenciatura em música, que foi uma coisa muito difícil para mim. Foi o ambiente mais
hostil que eu já pisei na minha vida, a universidade de música. Era inacreditável, assim. E eu saí fazendo um TCC que eu enfiei um doutorado num TCC, porque era uma pesquisa de 3 anos que eu estava fazendo. Traduzi um texto de um pensador africano chamado Mackenzie, que é um cara que discute educação musical numa perspectiva africana. Quem está fazendo esse trabalho agora, inclusive, é a Fabiana Cosa, no doutorado dela. E eu fiz isso em 2020. E foi um BO dentro da universidade, porque eu fui contemplada com uma nota máxima e a coordenação do curso quis arrumar um bafafá com a banca de que não era legítimo A sua pesquisa, uma seu nota trabalho. máxima, queria um 8,5, um 9. Não uma nota 10, né? E aí isso também aí me deixou mais com sangue nos olhos ainda. Então, atualmente, além das camadas da bailarina, da intérprete, da cantora, da compositora, tem essa camada da pesquisadora também. Eu estou concluindo agora uma pós-graduação em pedagogia vocal. Quero continuar no mestrado, no doutorado, porque eu acho que essa pesquisa é importante, tem que ser feita. Alguém tem que fazer e eu tô com a fome de fazer, a sede de fazer, quero fazer, assim. Então, acho que essas são as camadas principais. No meio disso, tem uma educadora em construção também, que eu tenho tido algumas experiências com sala de aula. Ano passado eu dei aula o ano inteiro no programa vocacional e amo, é um negócio assim de sair chorando, emocionada, são muitos presentes, né, ao contexto da educação, mas embora não é o meu foco, porque ele também puxa a gente, exige da gente uma energia que é difícil você conciliar a sala de aula com o palco, ter energia para o palco. Então, nesse balanço, eu tenho decidido pelo palco. Mas eu amo também essa parada de orientação artística, de mentoria artística, de mentoria de processos criativos, de voz. Eu acho muito emocionante mesmo compartilhar uma ferramenta, ver a pessoa se apropriando daquilo e indo para a vida dela. Foi aí que surge o canto? É o canto, Canto? exato, canto. Conta um pouco do canto. Sim. Que é uma junção de vários músicos, né? Sou eu e o Eduardo. Agora, mas ele inicia numa articulação coletiva ou não? Não. Sempre só você e o... Eu e o Edu, o Cantu. Será que é o Cantu mesmo que você tá falando? Ou será Você que fez um trabalho que reuniu vários cantores, assim? Você fazia um estudo de corpo, um estudo de É o Cantu. voz? É o então Cantu. É o Cantu. Ah. Só que a condução é minha e do Eduardo. O Edu Sata. O Du, eu conheci ele no Nômade, quando a gente fez a Lena. Quando a Lena fundou o Nômade, o grupo Nômade, para cantar o disco dela, ela convidou 8 cantores. Porque era um disco vocal. É um disco que a banda é feita de vozes. Vocês prestigiaram, foi exato. maravilhoso. Exato. E aí eu conheci o Eduardo nesse contexto. Passaram-se anos, a gente foi fazer outros trabalhos, porque ele dirige uma banda de reggae que já tem 20 anos de estrada, chamado Leões Israel. Aí em 2020 eles fizeram um EP e me convidaram para compor nesse EP. E aí a gente começou um outro trabalho, nós dois, assim, como criadores e artistas em parceria. Aí ano passado a gente olhou um pra cara do outro e falou, meu, o que a gente tá esperando para fundar um projeto nosso, né? Um projeto que seja um projeto que ele tenha um viés de oficinas, workshops, de mentorias artísticas, tem um viés de performance e tem um viés de composição. Então a gente tem também uma composição para soltar que chama Seresteira, que depois eu mostro pra vocês, que é ótima. A gente tocar aqui na nossa rádio. Beijo! E aí a gente fundou o Cantu, que justamente se chama Cantu, Artes Musicais Integradas, Voz, Corpo e Criação, que é um trabalho que descende de outros trabalhos que a gente já conhecia antes. A Lena fazia um trabalho semelhante quando ela estava aqui no Brasil e agora em Moçambique ela faz. Tem um pessoal aqui em São Paulo que faz um trabalho semelhante, que é o Música do Círculo. O Eduardo, ele estuda muito com o Bob McFerrin, já foi algumas vezes nos Estados Unidos, para aprender essas técnicas que a gente chama de circle songs, ou canções circulares. E eu falo e defendo, inclusive no meu texto do meu TCC, que eu tenho muito orgulho, que eu sou formada pelas metodologias da roda. Então, o Cantu, ele é uma proposta de educação musical através de metodologias da roda, corpo, improvisação vocal
e desenvolvimento humano. Então a gente compartilha técnicas de improvisação, mas também o objetivo é promover uma propriocepção, o objetivo real é promover uma cultura de humanidade, né? A música acaba sendo o veículo. E é pra todo mundo. É pra qualquer não pessoa. É pra... Não, pra só cantor, não. Pra todo mundo. É uma brincadeira. Até porque, se a gente for olhar para os sistemas africanos em geral, não é nem bom falar assim em geral, mas vamos falar aqui. De educação, em determinados contextos você vai ter sim, isso aqui é para determinada faixa etária, para determinada casta, determinado tipo de pessoa, mas no geral o processo educativo ele envolve todo mundo. Ele envolve quem sabe muito e quem não sabe tanto, quem é criança e quem é velho. E isso é o barato do processo educativo. Essa troca entre diferentes níveis e todo mundo aprende com isso, né? Então é sobre isso também o canto. Tem alguma brincadeira de canto que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui agora, uma brincadeira. Tem uma que vai ficar bem doida, mas vamos tentar, vamos fazer aqui, ó. Todo mundo. Isso, ó, nós duas estamos no microfone. Só nós duas? Mas todo mundo vai dizer, né? Foi todo mundo pra fazer. Aí já fazer assim, ó. Envolve a técnica aí. Vamos fazer uma improvisação vocal inicial, que a brincadeira é a seguinte: todo mundo começa com a mesma nota. A gente vai tentar todo mundo começar a fazer a mesma nota. E depois cada um vai abrir uma voz que quiser. E a gente vai ver o que vai acontecer com isso, tá? Então vamos lá, vamos achar uma nota aqui, ó. Pode respirar. Pode respirar. É bom respirar, né, amiga? Senão depois... Respira. Só que tenta cobrir o respiro do outro. Tá. E aí, não vou ser eu que vou dar o comando. A gente juntos, em grupo, vai entender qual é o momento de começar a abrir outras notas. E não precisa ser algo bonito. É pra ser experiencial. Experimental. Nós vamos entender juntos, tá? Quem vai ser a pessoa que vai começar, e aí a outra, abrir outras notas. E depois que a gente abrir várias notas e a gente entender essas outras notas, a gente juntos vai voltar pra esse uníssono. Perfeito, a gente pode convidar quem tá nos ouvindo, né? Pra tentar fazer junto. Fazer com a gente. Mas assim, o grupo que vai ter que se autorregular. Eu não vou gerenciar nada. Vamos lá? Eu gostei, ficou interessante. Vocês gostaram do resultado sonoro? Olha, como primeira experiência, Eu gostei. Dá um riso, assim, uma vontade de rir depois dessa... O que eu tô fazendo? Que bom. Mas é isso aí, né? Experimentar. Mas é legal essa coisa da voz, né? Porque a gente usa o tempo todo a voz. Né? O tempo todo. A gente entra numa lógica inconsciente, mas a gente não tem essa preocupação de brincar com a voz, né? Ou a gente tinha e se perdeu pela lógica da colonização. Total. Né? Porque você vai trazendo isso e, por exemplo, ouvindo a Barrule e te ouvindo também nas andanças de palco, né? Esse brincar com a voz é muito presente e as crianças fazem é o primeiro movimento que as crianças fazem, né? É esse balbuciar, é esse brincar com a voz e que aí traz a característica do gênero, porque cada um tem a sua própria voz, né? Isso. Com certeza. É exatamente essa perspectiva de brincar. Porque a gente vai também descobrindo que a gente tem várias vozes. Porque se o corpo a cada dia é um, a voz a cada dia é uma.
E essa colonização nos conforma num corpo, numa história, num gesto vocal, como diria a Regina Machado, que é uma professora bastante importante pra gente, que estuda voz. Então, eu passo por esse processo diário, assim, eu descubro semanalmente vozes que eu não conhecia dentro da minha boca. Eu acho muito importante no processo criativo de educação, assim, a minha maior importância, assim, minha maior preocupação não é exatamente desenvolver a técnica a princípio. Eu acho que a técnica é um desenvolvimento que a gente... A importância do desenvolvimento técnico é a gente não se machucar, é a gente ter uma própria percepção do nosso corpo, onde a gente conhece os nossos limites. É sobre isso. Mas não que seja algo que nos limite na nossa expressão. E por isso que eu acho muito importante as metodologias lúdicas. O Mackenzie, ele fala isso, esse autor. Ele fala, todas as culturas da humanidade desenvolveram formas lúdicas de compartilhar a aprendizagem. Inclusive a europeia. Tem que se utilizar de uma forma lúdica e precisa da oralidade. Porque por mais que faça o uso de metodologias de escrita, aquela escrita por si só não diz, ela precisa ser traduzida em oralidade. Mas por conta de um desenvolvimento preferencial dessa escrita, essa sociedade se atribui uma suposta superioridade de conhecimento. Mas isso é uma falácia, porque é necessário, ainda que você tenha esse desenvolvimento da escrita, uma exposição oral. E as metodologias lúdicas para que aquilo de fato se incorpore. Né? Então eu vejo que a importância desse brincar é saúde também, música é saúde, brincar com música é uma questão de saúde. A gente nesse pensamento ocidental meio que colocou, né, medicina pra lá, música pra cá. Eu vejo como a mesma coisa, é a mesma coisa, é uma questão de saúde, de renovação celular. É integrado, né? A gente tem uma visão de fragmentar tudo, mas não tem a arte... faz parte do movimento de existência, né? Então a voz, o canto, o movimento, né, compõem os sentidos. A gente fala muito de 6 sentidos, né? Eu tenho estudado bastante sobre essa coisa da educação e do corpo também, e aí pensando em educação infantil, os processos de alfabetização, mas nós não temos só 6 sentidos, né? Temos tantos outros, né? A gente fica muito preso ao que a gente vê e ao que a gente ouve, mas e o sentir da vibração, né? Porque eu tenho muito nítido isso, porque às vezes, quando mais nova, eu via muito Lauryn Hill, assim, eu via muito Lauryn Hill. E não sabia nada de inglês, mas, gente, me emocionava tanto. Eu não sabia a tradução, mas eu entendia por outros sentidos aquilo. Como explica né? isso, né? E isso tem a ver com esse sentido da percepção, que é da vibração, que é esse ar que a gente começou falando, né? O ar nos traz, nos move, são ventos que nos tocam também, né? E aí pensando nesses ventos que nos levam para um lado, nos levam para o outro, você falou dessas camadas que você existe, queria voltar um pouco nessa camada do cinema, nessa sua atuação como atriz, né, prática como atriz. Como foi trabalhar com Renato Cândido, em Janaína, Mulheres Pretas, né? Como que foi? Menina Mulher da Pele Preta. Isso. Nossa, que emoção indescritível, assim, até hoje não caiu minha ficha, eu tô ainda processando esse fato, assim, né, porque Renato me chamou pra fazer a leitura do roteiro de outra personagem, a Cristiane, que faz parte do filme Deolinda, que quem fez a Deolinda foi a Ana Vitória, bailarina, né. E aí eu cheguei para fazer a leitura do texto da Cristiane na frente do Renato, da Bárbara Magalhães, que é a co-diretora, e do preparador de elenco, que é o Ícaro, querido. E li a Cristiane, era uma personagem bem difícil, bem densa. E eles falaram, não, legal, lê essa aqui também. Lê essa aqui também. Eu sei que eu li 3 personagens. Leu o roteiro inteiro, né? Li o roteiro inteiro. Li o roteiro inteiro. Eles ficaram falando, não. Aí eu ia mudando o mood, ia lendo. Aí eles foram cochichar ali num canto,
Falei, ih, esse pessoal não gostou de nada. Aí voltaram falando assim, não, Lília, o negócio é o seguinte, a gente chamou pra ler a Cristiane, mas assim, você é a Janaína que a gente tava procurando. A gente tá tendo... Que é a protagonista, né? Falou, a gente tava procurando uma atriz pra fazer essa personagem faz não sei quanto tempo. Já chamamos uma, já chamamos outra. Assim, tinha dado tudo quanto é tipo de BO, não tava dando certo. E tinha até uma pessoa que tava mais ou menos pensada, que é até uma pessoa querida que eu conheço também. Mas eles olharam pra mim e falaram, cara, você é a Janaína. E aí eu falei, gente, se me falar um negócio desse, eu não vou falar nada. Porque eu li lendo esse roteiro da Janaína. Eu li lendo, não. Eu chorei lendo esse roteiro da Janaína. Porque a Janaína... eu me identifico muito com a Janaína, né? Ela é neta de uma família que tá passando por uma situação de ser arrancada do seu território. A família dela estava ali ligada a Vai-Vai, era uma família de sambistas na década de 70. E dentro do contexto familiar dela, as irmãs dela já estão com outra cabeça, estão pensando em tentar ganhar dinheiro, se tornar... buscando outros tipos de valores. E ela tem como valor aquela herança dos avós, do samba dos avós. E luta até o final, pra não sair daquele contexto. Então eu chorei muito, porque eu fiquei pensando no meu avô, que era sambista. Fiquei pensando que eu sou um pouco Janaína nesse sentido de dentro da minha casa, ser uma pessoa muito ligada a essa herança deixada pela minha família, né? E aí foi um negócio muito louco, porque era a primeira vez que eu tava fazendo cinema, que é uma câmera na sua cara, que mostra tudo, e já como personagem, com um papel protagonista. A pessoa só começa trabalhos Falei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu tomei tudo quanto é tipo de banho, rezei brabo, falei, seja o que Deus quiser aqui. Tinha que tocar cavaco, eu não toco cavaco. Falei, meu Deus do céu, passa vergonha. Mas você aprendeu a tocar cavaco? Não, aprendi a meter o louco. Mete o louco produções. Mete o louco no cavaco, entendeu? Contracenando com a Nega Duda, com o Salomão. Falei, gente, que Deus... Eu vou ter que dar conta agora desse trem, né? E aí cheguei lá, foi uma coisa assim, muito, muito abençoada mesmo. A equipe composta de pessoas que eu adoro, por exemplo, a Juliana de Jesus na fotografia. Foi um clima, assim, de amor. Foi um negócio da gente encerrar o set, todo mundo chorando junto, assim, todo mundo emocionado junto. Teve uma cena que a gente foi gravar que eu chorei 7 vezes. Tive que gravar a cena 7 vezes, 7 vezes eu chorei. Então eu mesma descobri uma capacidade em mim que eu não sabia que existia, assim, de ser atriz. Eu falei, não, eu sou atriz. Chorei 7 vezes pra filmar a cena, não é possível. E natural, né? Porque também o enredo favorecia. Era uma história muito séria e que me tocava muito, né? Então foi assim... Tá sendo ainda, né? Porque a gente agora tá na pós-produção do filme, gravamos trilha sonora. O Renato, um ser humano incrível, um profissional... referência, que bênção poder trabalhar com o Renato. Já tem a minha primeira experiência no audiovisual desse modo, é coisa de orixá mesmo, não tenho o que falar, assim, né? Sim, e desse encontro aí surge a possibilidade de dirigir também. Exatamente. Como que é essa história desse encontro com o Renato e já começar uma produção do documentário? Nossa, foi isso, assim. Nessa convivência da Janaína, a gente passou bastante tempo juntos. E eu contei um pouco da minha história familiar pro Renato, né? Contei que a minha família vem de Minas, que meu avô era multi-instrumentista, sambista, compunha samba-canção. E meu avô era um cara pra frente, né? Ele era um cara que... Por exemplo, ele construiu o primeiro sistema de distribuição de água potável do vilarejozinho onde meu pai nasceu. O poço era muito perto da nossa casa. Ele poderia ter feito pra nossa casa. Ele fez para todo mundo, para a vila inteira. Existe atualmente um bambuzal, quilômetros afora, entre Cotegipe e Matias Barbosa, que é a cidade mais pertinho da região. Esse bambuzal foi plantado também pelo meu avô, porque ele já tinha visão, 70 anos atrás, que o rio Paraibuna, que é um rio grande, ia comer a borda do rio e que isso ia chegar nas casas. Então a nossa casa só existe porque tem um bambuzal que ele plantou 70 anos atrás, sabendo que isso ia acontecer.
E ele não fez também esse bambuzal só na frente da nossa casa, só na nossa rua. Fez quilômetros afora. E aí ele foi presidente de um clube, ele era músico, promovia eventos que, através do documentário, eu fiquei sabendo que vinham pessoas da região, pegavam trem para ir no evento beneficente dele. E era um cara que as secretárias do clube me deram entrevista no filme, falaram isso, de que ele prestava contas para a comunidade de quanto tinha entrado e redistribuía aquele dinheiro, porque ele tinha o emprego dele. Então ele era um cara que fazia gerar economia criativa para o lugar crescer, não exatamente por benefício próprio. Então chegou a acontecer isso também, dele ter propostas para entrar em partido, de ter uma vida política e ele não aceitar, porque era um cara que queria fazer as coisas ali. E eu contei isso pro Renato um pouquinho, né? Não tudo isso porque eu não sabia de tudo isso, eu fui descobrir isso no filme. Mas eu sabia que meu avô era um cara multi-instrumentista pra frente, que tinha sido uma figura importante ali durante umas 2, 3 décadas naquele lugar. E eu não conheci meu avô morreu exatamente 1 ano antes de eu nascer. Então esse era o mote do filme, eu queria perguntar para as pessoas mais velhas da minha família, que estão vivas, quem foi o José Pedro de Araújo? Era esse o tema. E aí eu falei isso pro Renato. Renato falou pra mim, Lilian, massa. Aí chegou agora em janeiro, eu fui pra Minas Gerais e o universo fez um negócio meio assim, que eu comecei a conhecer umas pessoas e me aproximar de outras, e aí veio à tona coisas que eu nem sabia, por exemplo, de um primo do meu avô, que era tipo o melhor amigo dele, e que tinha 95 anos. E ninguém nunca tinha me falado que esse primo existia. E tava vivo e tava lá de fora. Aí eu falei pro Renato, Renato, a última irmã viva do meu avô tá fazendo 86 essa semana. O primo do meu avô, que era parceiraço dele, tá lúcido. Que eu acompanhava nesses... Que eu acompanhava, tá com 95. Os parceiros de banda dele estão com 80 e blá blá blá. Assim, eu queria muito ter dinheiro, ganhar um edital pra gente vir filmar, mas eu não tenho, e aí eu vou fazer isso com celular. Então você me ajuda, me orienta, se eu filmo horizontal, se eu filmo vertical, onde que eu boto, se eu boto no drive. Tipo assim, me dá qualquer dica que eu vou fazer com celular. Ponto, acabou. Aí ele falou, Lilian, tô indo. Eu vou, a Bárbara também quer ir. Você bota a nossa gasolina, custeia o aluguel dos equipamentos, dá pra você fazer? Se não der, eu faço, a gente depois racha, não sei o que. Eu falei, não, eu consigo. E assim, literalmente investiram no trabalho comigo. Foram pra Minas Gerais. Detalhe, tava chovendo muito em janeiro. Até a hora deles chegarem, a gente não sabia se eles iam conseguir entrar na cidade, porque Foi no período que as estradas foram fechadas. Tava tudo... E assim, o rio Paraibuna tava a 1 centímetro de transbordar. Eu não sabia se eles iam conseguir chegar na cidade. E aí foi um negócio muito doido. Fui acender vela, fui rezar mesmo. Falei assim, tá na mão de Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E aí eles chegaram. Aconteceram coisas que não aconteciam há décadas. Por exemplo, quando a gente foi no vilarejozinho onde meu pai nasceu, que é onde existe a casa da minha avó, entrevistar a última irmã viva do meu avô, que é a titia. Eu chego na casa da titia, tem uma guarda de folia sentada no escadarão de frente da casa dela, que dá acesso à linha do trem. Olha assim, falo, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá esperando um macarrão que a senhora dessa casa tá fazendo pra gente. Fazia décadas que não passava folia lá. Décadas. E esse dia a Folia tava lá e tocou, e cantou, e rezou, e a gente filmou, e choramos, e trocamos contato, e viraram amigos também. E virei amiga dos amigos do meu avô, recebo ligação às vezes, sábado de manhã, seu Joãozinho com 85 anos me liga. Ô filha, te liguei só pra te dar bênção, pra te desejar bom dia. Eu falei, cara, venci na vida, né? Tô amiga dos amigos do meu avô, não quero mais nada. Que prosperidade, né? Isso é símbolo de prosperidade. Nossa! De uma amizade duradoura que vai atravessando. Coisa linda, coisa linda. E meu avô faria 100 anos ano que vem. Então eu tô muito feliz, assim, de honrar essa trajetória. Que bonito, que bonito. Você trouxe o rio, que passa perto da sua casa lá em Minas. E você vai lançar um novo rio. Ou retomar um rio, né? Que é o seu primeiro trabalho autoral, que é o do Nilo. Você nos contou que o Egito também coexistiu a sua pré-adolescência, te fez
movimentar esse corpo lá, que é tão importante, né? Porque adolescer não é fácil. Nossa Senhora! Né, o corpo tem aí umas questões no adolescer e depois também vão tendo, conforme cada faixa etária, né? E esse Egito hoje retorna, né, num trabalho autoral. Me conta aí, nos conte. Sim! É muito doido isso, né? Porque do Nilo veio nessa intersecção entre essa memória de um corpo que dança, essas danças do ventre, essas danças de matriz norte-africana, e é o nome do meu pai. Meu pai se chama Pedro Nilo. E ele não sabe explicar de onde os pais dele tiraram esse nome. Porque chamam ele de Ele Nilo. É o único Nilo? Ele é o único Nilo. E meu pai tem uma coisa doida na família dele, que todo mundo trata ele meio como se ele fosse diferente mesmo. Ele tem uma coisa assim meio de... Até essa coisa de ter migrado, de ter ido, ele tem uma coisa assim meio ponta de lança dentro da nossa família, né? E aí, o Rocha, que é o nome atual que eu tenho, vem da minha mãe. Mas eu tava a fim de amolecer essa Rocha. Então eu fiquei, cara, de onde eu vou? O que vai vir? O que vai vir? E aí eu pensei, cara, é do Nilo, porque é o nome do meu pai. Então é a Lilian Rocha do Nilo. Bom. Entendeu? E aí esse nome do Nilo, ele vem dessa intersecção, dessa matriz da dança, mas também dessa matriz familiar do meu pai. E muito do meu disco tem várias coisas que eu compus no quintal do meu pai, no quintal onde meu pai nasceu. Tem música que eu compus olhando para o retrato do meu avô. Então eu tô muito curiosa do que vai acontecer ainda depois, porque é como se eu estivesse realmente entregando um presente para minha ancestralidade, tipo assim, opa, fiz, honrei, agora... Depois o que virá, não sei. Me lanço ao novo. Esse encontro dessas águas, né? E como que tá essa fase? Tá em fase de finalização? Ih, tá nada. Estamos no comecinho do começo, mas atualmente, assim, eu fechei o repertório do disco. Eu tô pré-arranjando junto com o Otis Selimani, que é esse meu amigo moçambicano, baterista, arranjador incrível. A gente tá literalmente assim pegando cada música e pensando que referências a gente quer. A gente quer misturar um violão do Congo com um batuque da Bahia com uma flauta da Malásia, sei lá. A gente tá literalmente fazendo essa costura de qual é o clima de cada música. E qual é a história que esse disco tá contando. Paralelamente a isso, estou pensando no processo visual, estou buscando financiamento, inclusive patrocinadores. Entendeu? Tô escrevendo editais, né? E tô experimentando repertório no show, porque aí desde o ano passado eu tô fazendo o show do Nilo, que é o show desse repertório do disco, com algumas coisas mais, outras menos, depende do lugar onde eu vou fazer o repertório, eu modifico um pouco. Mas eu tô também, assim, experimentando o som ao vivo nesse formato solo, que vai modificar completamente também o dia que eu levar esse show com banda, né? Que é um dos meus próximos passos, na verdade, também. Eita, que coisa boa. Então, vamos esperar que vai sair coisa boa. Vamos esperar que vai sair coisa boa. Lilian, tô amando conversar contigo, assim, tá bem gostoso. Conhecer um pouco dessa sua família e um pouco de você, dos sons que sustentam os seus sons internos. Mas eu queria, antes da gente se despedir de quem está nos ouvindo e me despedir de ti, pensar nesse clube, sabe? Nesse clube que você tá atuando aí, nesse tributo do clube, a esquina do seu parente. Como tá esse trabalho, esse tributo do Clube da Esquina? Nossa, isso também é a realização de sonho, né? Eu já tinha um desejo de cantar esse repertório há muito tempo. Por tudo que a gente tá falando aqui, né? Por essa relação com Minas Gerais, com a composição de Minas Gerais. Em geral, Milton Nascimento, óbvio, como entidade maior pra gente, mas também outros tantos artistas. E aí eu já desejava fazer esse show há muito tempo, mas eu não via muito um caminho, assim, pra começar. Aí no começo desse ano, eu tive a oportunidade, por causa de um tabaco, de conhecer um programador. Como assim, do tabaco? Aquelas histórias de vida. Eu fui assistir um show de um amigo meu, no Bourbon Street. Um grande amigo meu, que é o Lucas Gomes, um trompetista excepcional.
uma dessas pessoas da cena do jazz que eu tô falando que eu gosto muito de colaborar. Mas eu sou muito doida. Às vezes eu vou pro rolê, aí eu tomo meu belo banho de rosa. Falo, tô indo pro rolê, mas vai que, né? Vai que eu faço ali, a pombogira passa na frente, faz um negócio ali, não sei o quê. E não tinha um tabaco, eu falei, quero arranjar um tabaco, porque eu não gosto de cigarro branco, gosto de tabaco. Bem nega véia mesmo. Minha mãe, inclusive, fala que eu fumo um tabaco que parece o tabaco da avó dela. Aí fui arranjar meu tabaco na área de fumante do Bourbon Street. E aí não tinha tabaco. Fui pedindo pra outro. Uma hora alguém arranjou um tabaco pra mim. E era esse programador. Aí conversa, não sei o que, todo mundo dá risada, tô indo embora. Ai, que legal, qual é o seu Instagram? Passa aí, mas você faz o quê? Eu falo, sou cantora. Aí eles, ai, que legal, eu trabalho aqui na administração da casa. Ah, eu sou programadora aqui da casa. Ah, eu sou administradora aqui da casa. E eu tava lá no meio deles, sem nem saber. Guardei a cartinha na manga. Melhor hora, na melhor. E aí, uma semana depois, eu falei pro Denis, que é esse querido, né, que faz a programação da Jazz Mansion dentro do Bourbon Street, que é um trabalho bem legal ele tá fazendo, de abrir as portas para artistas. Não exatamente iniciantes, mas artistas que estão buscando uma projeção dentro de uma casa que tem um histórico. Tem um histórico, né? Tem um peso. E até pouco tempo atrás isso era inacessível pra gente. A gente ficava tipo, como que entra lá? Não sei. E a Jazz Mansion tem feito um trabalho legal nesse sentido. E falei, Denis, eu tenho um sonho de produzir um show do Clube da Esquina e eu queria saber se o Bourbon Street quer ser a primeira casa a compartilhar comigo esse desejo. Se vocês topam fechar uma data comigo no Bourbon Street. E ele falou, topo. E aí foi um negócio muito doido, porque eu pensei assim, gente, quem que eu vou chamar pra fazer esse show comigo? Eu quero fazer com banda. E foi literalmente a primeira vez na minha vida que eu montei uma banda para eu ser a cantora principal. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu sempre fui cantora coadjuvante no trabalho das pessoas, com muito carinho, com muito respeito. Não me sinto menor, mas eu nunca tinha experimentado ser a protagonista. Ali, né? Eu nunca tinha me dado ao direito do protagonismo, na verdade, né? E mesmo de um ano pra cá, fazendo isso sempre solo, fazendo meu show solo, literalmente sozinha no palco. A doida, né? Nunca nem faz show como protagonista, quando vai fazer já faz sozinha, 1h30. E aí foi a primeira vez que eu montei uma banda pra fazer. Pensei, quem seria o meu sonho de baixista? Deixa eu sonhar. Falei, nossa, o meu sonho de baixista seria minha conterrânea aqui de Guarulhos, Bruna Duarte, primeira mulher negra graduada em contrabaixo na história da Unicamp, dos 200 anos da Unicamp. Mas Bruna toca na Fumilayô, Bruna toca com Dom L, Bruna tem uma agenda absurda, ela não vai poder. Mas eu vou tentar. Liguei pra Bruna, Lilian, tô com você. Falei, aí eu chorei. Aí eu chorei, falei, cara, eu não acredito. Aí pensei, quem seria o meu sonho de saxofonista? Maiara Almeida. Mas, putz, a Maiara toca com o Thiaguinho, Maiara toca com o Daniel, Maiara... Eu não tenho 10% do cachê que ela ganha com o Daniel pra oferecer pra ela. Mas vou tentar. Liguei pra Maiara, Lili, tô com você. Falei, gente do céu. Aí foi um negócio assim, de Deus também, a banda dos sonhos. E composta, maioria mulheres. Tava equilibrado, 3 homens, 3 mulheres. Mas instrumentistas excelentes, a casa excelente, o público lotou em plena terça-feira. Um lugar que não é exatamente tão acessível, do ponto de vista... geográfico e econômico mesmo, né? Eu fiquei, assim, impressionada. A própria casa também me ofereceu essa devolutiva de, putz, é uma terça-feira. Nunca esteve tão lotada a casa. E aí eu fiquei muito emocionada mesmo de começar esse caminho. E agora eu tô a fim de continuar essa produção do show, mas é nessa dinâmica maluca de ser artista, escrever, edital, dar aula e ainda fazer produção executiva. Então, eu tô num momento que eu tô sofrendo de não conseguir dar conta. Eu tô sem mão pra dar conta, porque eu tenho meu show solo, tenho show do Tributo ao Clube da Esquina, tenho contação de história pra distribuir, mas a mão não dá conta do tanto de trabalho que tem que fazer. Só que a gente vai fazendo devagarzinho e vamos que vamos, né? Claro. Pra gente fazer o nosso desembate, queria que você olhasse para
as janelas dos ônibus que você já viajou, ou desses retornos ou retornos de Minas, e me contasse da paisagem. Que imagem você vê além do pela janela do busão? Nossa. Sinceramente, eu vejo a imagem da Via Dutra. Eu pegando o busão com vários tambores para vir tocar em São Paulo, pegando o busão intermunicipal. São Paulo, Armênia, Guarulhos. Fiz esse trajeto muito tempo, com bumbo, pandeiro, caixa, lá, sonhando, pensando, eu sou louca de abandonar uma graduação de Ciências Sociais para fazer música, mas eu vou investir tudo nisso. E aí hoje eu vejo essa paisagem e falo, puta, que da hora. É uma paisagem complexa, não é uma paisagem bucólica, não é uma paisagem, ai, nossa, que lindo, tudo perfeito. É uma paisagem com ruído, com fumaça, com prédio, com cinza, mas apesar de tudo isso, um sonho crescente. Um sonho que move. Eita! E assim, a gente termina com um sonho, né? Que a gente continue sonhando e que a gente possa visualizar pelas janelas novos e novos sonhos, muitas e muitas músicas, né? Agradeço muito você ter aceito o nosso convite, ter contado essa história tão gostosa de ouvir, ter brincado com a gente, de viva voz. Agradeço a todos que nos ouviram. Peço para que nos sigam, nos curtam, nos compartilhem. Spotify, YouTube, Instagram. Queridos, muito obrigada por ter ficado conosco. Comentem, por favor, gente. É sempre bom, né? Acho que é crianças evolutivas do nosso trabalho. Até a próxima, pessoal.